Graças a Deus, meus irmãos, tudo bom? Se você é uma pessoa que percebe que precisa melhorar um pouco no quesito humildade, o texto de hoje vai te ajudar nisso. Nós vamos olhar para o exemplo de Cristo, ver o que aconteceu naquela noite antes do Senhor ser traído, a conversa dele com os seus discípulos. Logo nós vamos pegar alguns ensinamentos de Jesus quanto à humildade. Então fica comigo, vamos para a leitura e hoje nós vamos ler João capítulo de número 13 e versículo de número 3. Nós já lemos o 3, mas vamos ler do 3 em diante, beleza? Vamos lá, diz assim, olha, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Nós falamos sobre isso. Deixa eu pôr minha tela aqui, ok. Vamos lá. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Continuando diz, assim levantou-se da mesa. Então Jesus levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia, começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou Simão Pedro e lhe disse, Senhor, vai lavar os meus pés? Então Simão Pedro perguntou, respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavará os meus pés, somente até aqui. Veja bem, meus irmãos, aqui o que nós temos até esse momento é, Jesus então sabia que todas as coisas estavam debaixo do seu poder. Logo, você pode pensar o seguinte, já que ele sabia que ele tinha total autoridade e poder, o que ele poderia dizer? Cambada de discípulo, lave os meus pés. Mas ele não disse isso. O que ele faz? Ele faz algo que é tirar sua capa, tá? Pegar a toalha, colocar água na bacia e começou então a lavar os pés dos discípulos e enxugar com a toalha. Essa imagem é a imagem, irmãos, de um escravo, tá? É o que o escravo fazia com o seu senhor. Então isso é uma imagem de alguém que era subordinado ou escravo de outro fazia isso, que servia, ok? Por que o tamanho espanto de Pedro aqui, Senhor, vai lavar os meus pés? Por quê? Porque isso não era comum nem entre amigos se fazer isso e muito menos de alguém que era líder fazer isso. Mas veja que Jesus ele tem um motivo para isso. Tá? Você vai ver que o objetivo de Jesus é no final chegar e dizer, olha, eu dei o exemplo, agora vocês devem fazer isso uns com os outros, servir uns aos outros. Irmãos, vamos lá, o que a gente pode aprender com esse texto aqui, com esse exemplo de Jesus lavando os pés dos seus discípulos? Primeira coisa é que Jesus ele tem aqui o seu privilégio aqui, tá? Ele tem poder, mas ele não usa do seu poder para poder aproveitar da situação. Jesus, ele não usa do seu poder para poder aproveitar da sua situação. Olha, então quer dizer que o que nós vemos em muitos exemplos é líderes aproveitando o seu poder, líderes aproveitando a sua posição, abuso de autoridade. E isso não vale somente para o meio religioso, vale também para a política, vale também para a empresa, vale para várias situações em que pessoas abusam do poder. E Jesus deixa então o primeiro exemplo. Se você é líder hoje, preste bem atenção no que eu estou te dizendo. Ou seja, você como líder, você não pode aproveitar do seu privilégio para poder, ou da sua posição para poder ter privilégio. Isso vale para mim, vale para você, tá? Outra coisa que você vai vendo é que Jesus ele sabia da sua natureza divina e para onde ele estava voltando? Sabia, está marcado aqui, olha, nós podemos marcar aqui. Ele sabia? Sabia, o texto vai dizer que ele sabia de onde ele viera e para onde ele iria. Mas isso ele não toma como privilégio. Ele não tomou como privilégio. O que isso tem a ver comigo? Eu e você, nós filhos de Deus, nós sabemos de onde nós viemos, para onde nós vamos, quem é o nosso Deus, quem é o nosso Pai e a nossa posição em Deus. Isso não pode gerar em nós uma sensação de arrogância, pensando, olha, eu sou, eu posso, eu tenho, eu não aceito humilhação. Já ouviu pessoas dizer isso? Então veja, Jesus ele está dando um exemplo aqui de humildade.
Outra coisa que nós podemos ver aqui é que Jesus, ele é interessante, irmãos, que Jesus era, nessa cena aqui, Jesus é pobre. Concorda comigo? Beleza? Jesus é pobre nessa cena aqui. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus, ele abriu mão da riqueza, ele se fez pobre para nos fazer rico. Então quer dizer que Jesus, ele tendo todo o poder, controle, domínio, o que ele faz, irmãos? Ele está basicamente ensinando o seguinte, que o fato da pessoa ela ter mais poder aquisitivo ou ter mais poder é que deve fazer ela ainda mais humilde. Que é o que ele está fazendo. Ele tem consciência disso, ele sabe disso, mas ele está se tornando humilde para dar o exemplo. Como eu já disse para você, esse tipo de atitude só acontecia com escravos, ou seja, escravos, servos, lavavam os pés dos seus senhores. E o que Jesus está fazendo é lavando os pés dos seus discípulos. Outra coisa que você vai ver é que Jesus lavou o pé de Pedro, Tiago e João. Lavou os pés também de Mateus, Bartolomeu e outros. E lavou o pé também de alguém que estava aqui, disposto aqui a trair ele. Ele lavou o pé de Judas? Lavou. Então, tudo que Jesus está fazendo aqui, ele está fazendo com um propósito. O propósito é falar sobre o que os discípulos devem fazer uns com os outros. Ou seja, se eu souber, ou se alguém é contra mim, o que Jesus disse? Jesus disse, olha, amai os vossos inimigos. Então ele está dando todo o exemplo aqui. Ele sabia que Judas iria traí-lo. Mas ele, porventura, ele deixou de lavar os pés de Judas? Não. Então, o que Jesus está basicamente ensinando para nós é, nós não temos desculpa para não servirmos uns aos outros. Nós temos muito que aprender com essa cena. E a parte interessante, irmãos, é que na igreja, no meio evangélico, e aí eu vou falar do meio evangélico, ao meio a qual eu pertenço, nós precisamos muito mais estar curvados que eu digo, lavando os pés uns dos outros, do que necessariamente nos púlpitos. As pessoas, o que elas mais querem é estar no púlpito. Mas há um convite de Jesus para que as pessoas estejam mais nas bacias, lavando os pés. O nosso poder de influência não está na quantidade de pessoas que nos servem, mas na quantidade de pessoas que nós servimos. Ah, mas a minha igreja tem 20 mil pessoas, mas essas 20 mil pessoas me servem ou eu sirvo elas? Então veja que aqui você vai perceber que os discípulos eles têm que passar por esse processo para que eles aprendam algo. Outra coisa que você vai perceber agora olhando para os discípulos é que os discípulos eles têm que engolir assim todo o questionamento que eles não estavam entendendo ali e aceitar o Senhor lavar os seus pés. Isso vale para mim e para você, porque nós muitas das vezes também nós não aceitamos ser servidos. Isso vale para mim e para você. Às vezes tem algum irmão que chega, por exemplo, com oferta, tem algum irmão que chega, por exemplo, para nos ajudar, tem alguns irmãos que nos chegam para nos dar alguma coisa, e nós falamos, não aceito. E aí nos mostra também que nós precisamos ter humildade, irmãos, para podermos também receber as bênçãos vindas das mãos dos nossos irmãos. Eles também querem servir, eles também querem exercitar. Mas nós, naquela soberba de dizer assim, olha, eu não vou aceitar. Talvez porque eu acho que aquele irmão é inferior a mim, eu não vou aceitar ele me servir. E não é isso que o Senhor está ensinando. O Senhor está ensinando para os discípulos, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Nós vamos chegar nesse ponto. Devem lavar os pés uns dos outros. Ou seja, o maior lava do menor, o menor lava do maior. É a igreja, é isso. E veja que aqui Pedro está falando assim, o Senhor vai lavar os meus pés? E o Senhor responde, dizendo, você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Descobre alguma coisa aqui? Você não compreende agora. Maioria das coisas que você vai ver o Senhor fazendo na sua vida, a princípio você não vai entender, você vai entender depois. Por isso que Jesus diz, mais tarde, porém, entenderá.
Então há processos que você precisa passar sem entender mesmo. Há situações que você precisa passar sem entender mesmo, faz parte. E veja que Pedro, ele diz, olha, nunca lavará os meus pés. Que legal, hein? A palavra nunca, nunca é muito forte. Já ouviu essa frase? Nunca é muito forte. Mas ele está dizendo, o Senhor não vai lavar os meus pés, porque o Senhor, ao mesmo tempo, irmãos, olha que interessante. Aqui, olha, Senhor, aqui ele chama ele de Senhor, concorda comigo? Aqui ele chama ele de Senhor. Aqui ele fala assim, o que o Senhor está fazendo está tudo errado. Aí você fala assim, Pedro era estranho, né? Você também faz a mesma coisa. No domingo você fala para Deus, Deus, Senhor, Senhor meu. Na segunda você fala para Deus, o Senhor está fazendo tudo errado. É o que Pedro está fazendo aqui. Ai, você deve estar pensando, como que eu faço isso? Eu faço, como? Olhe bem para suas atitudes, para suas orações, para suas indagações, reclamações, veja se você não está fazendo a mesma coisa dizendo como Pedro. O Senhor está fazendo tudo errado, nunca vai lavar os meus pés, jamais, jamais. Então, olhando para essa cena, você pode entender alguns princípios, que é o primeiro princípio da humildade. O que você deve aprender com Cristo e o que você deve aprender com os discípulos, que tiveram que engolir o seu orgulho e seguir. Tá? E por último, nós falamos aqui que você no domingo pode estar chamando Jesus de Senhor, mas na segunda falando que ele está fazendo tudo errado na sua vida. Como Pedro está dizendo, não, nunca lavará os meus pés. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Quero agradecer você pela sua participação até aqui. Deixa aí a sua curtida. O seu comentário me ajuda também. Se você puder comentar alguma coisa, eu agradeço. Vamos junto. Até a próxima, então. Tchau, tchau.